alunos do quinto ano. Na nossa última aula, iniciamos a unidade 2, onde enfatizamos um pouquinho da vida urbana. Hoje, continuando a unidade 2, no capítulo 2, partindo da página 54, nós vamos explorar um pouquinho sobre o crescimento urbano. De que maneira se deu esse crescimento? Vamos lá? Então, temos de início aí formas e funções das cidades. Temos aí um diálogo, continuando aí as pesquisas das meninas e dos meninos também, onde Anitta e Marina estão se empenhando muito, onde Emília resolve intervir na situação dizendo o seguinte: não acham que a parte do crescimento urbano das cidades poderia ser mais bem representada? Aí Marina diz: verdade. E o que podemos fazer para representar melhor esse espaço? Então, elas ainda estão se empenhando na peça que elas vão apresentar. Sendo assim, cada ideia é bem-vinda. Então, surgiu aí a ideia de representar melhor esse crescimento urbano. Vamos lá ver de que maneira se deu isso? Temos aí imagens de satélite de duas cidades brasileiras. Aí temos aí vista aérea da cidade de Brasília, do Distrito Federal, e a vista aérea da cidade do Rio de Janeiro. Se vocês analisarem aí essas linhas brancas, aí na cidade do Rio de Janeiro, está representando as ruas. Se observarmos essas ruas, elas estão de forma, digamos que desalinhadas. Já observando a vista da cidade de Brasília, podemos observar que os prédios está tudo mais bem organizado, tudo mais bem ordenado. Então, há aí diferenças. As meninas resolveram fazer pesquisas para analisar melhor cada espaço urbano e perceberam muito bem que as cidades do Rio de Janeiro e de Brasília são bem diferentes, sendo que uma é planejada e a outra, o crescimento dela se deu de forma espontânea. Certo? Se é planejada, está mais bem organizada. Se é espontânea, cresceu de acordo com a necessidade da população. Certo? Vamos lá. Cidades que surgiram de forma espontânea e cidades planejadas. Se formos analisar aí um pouquinho, temos aí a vista aérea de Manaus, Amazonas, e temos aí a foto aérea de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro temos uma cidade que surgiu de forma espontânea, ou seja, de forma a atender à necessidade das pessoas que chegavam a esse determinado lugar. Então, as pessoas foram chegando, foi se expandindo, foram nascendo novas pessoas e a cidade cada vez mais crescendo para atender à necessidade populacional, não de forma planejada. Cresceu de forma desordenada porque foi de forma espontânea. Já a cidade de Belo Horizonte foi uma cidade planejada, ou seja, para que fosse posto em prática as ideias, houve um planejamento, certo? Então, vamos adiante. Vamos ver aí um pouquinho que, de acordo com as formas que as cidades apresentam, elas podem ser classificadas de algumas maneiras. Vamos lá, forma assumida pela área urbana dos municípios. Como eu disse, de acordo com a forma, elas são classificadas. Temos aí a forma linear, que é justamente a forma onde, partindo de uma
de uma rodovia, partindo de uma ferrovia, de acordo com a extensão dessa estrada, dessa via, de acordo com essa extensão, a cidade também vai se expandindo. Então, quando há essa expansão de acordo com a extensão dessas rodovias, ferrovias, rios, entre outros, quando há de acordo com essa extensão, temos aí uma forma linear, de acordo com uma linha que se tem como base, como centro, certo? Vamos lá para a forma radical, analisando Rio de Janeiro e São Paulo. Temos aí, primeiro, a cidade do Rio de Janeiro, onde, partindo de vários centros, a cidade acabou se expandindo. E temos aí a cidade de São Paulo, onde, partindo de um determinado centro, a expansão ocorreu, as linhas são descritas como se fossem raios. Vocês podem perceber aí, a diferença é muito grande. Quando há essa forma radical, a expansão é feita de forma, como já diz o nome, de forma radical mesmo. Partindo do centro, as estradas e as linhas que se podem observar, elas se expandiram como raios. É uma forma, realmente, como diz o nome mesmo, uma forma radical, certo? Temos aí, agora, analisando uma cidade localizada no estado de São Paulo. Forma de um tabuleiro de xadrez. Como vocês podem analisar, observando aí, já lembra um tabuleiro. Como já diz o nome, é a forma de um tabuleiro de xadrez. Aí Marina diz o seguinte: veja, Anitta, achei uma imagem de Rio Claro, município onde Urbano nasceu. Então, essa cidade aí chamou muita atenção das meninas, porque de imediato, assim que você observa, você pode ver que ela lembra um tabuleiro. Então, essa é uma das formas que as cidades podem apresentar também. Temos aí, analisando a capital de Roraima, a forma de um leque. Temos aí a capital de Roraima, onde vocês podem observar a imagem de satélite do município de Boa Vista, no estado de Roraima. Se vocês observarem, a forma está totalmente ligada à figura. Observando aí a imagem, nós olhamos e já lembramos um leque. Então, essa cidade ela cresceu de forma espontânea, mas com o passar do tempo, ela foi planejada, foi reformulada, foi reorganizada, certo? Então, observando ela, já lembramos de primeira, sim, um leque, observando a organização. Não é isso? Então, a forma está diretamente relacionada a algumas figuras. Nesse caso, a figura de um leque, certo? Vamos aí agora às cidades e suas funções. Temos aí uma conversa entre Marina e Anitta, onde Anitta começa dizendo: adorei pesquisar e descobrir que as cidades possuem formas tão diferentes. Aí Marina diz: eu também, mas há mais uma coisa que podemos aprender quando observamos e pesquisamos as cidades e suas formas urbanas. E o que é? As cidades podem ter funções diferentes, dependendo de sua localização e tipo de atividade econômica que realizam. Vou explicar. Então, de acordo com as atividades que são desenvolvidas em determinadas cidades, elas podem desenvolver algumas funções. Tem cidades que apresentam funções turísticas, outras funções históricas, outras cidades funções religiosas, e entre outros.
De acordo com essas funções, algumas cidades podem ser classificadas. Então, vamos analisar aí algumas imagens que Marina resolveu mostrar aí para a Anitta. Funções de algumas cidades. Temos aí uma cidade, essa primeira cidade é uma cidade voltada para a prática religiosa. Nessa outra imagem aí, essa quarta imagem, temos aí o Rio de Janeiro, vou enfatizar as mais conhecidas. O Rio de Janeiro, que ela é uma cidade turística, e além de uma cidade turística, ela desenvolve não só o turismo, como outras atividades também, certo? Então, as cidades, elas não desenvolvem apenas um tipo de atividade, pode envolver uma atividade ou mais, dentro das funções que ela apresenta. Temos aí essa outra imagem aí, que é a imagem de uma cidade político-administrativa. Então, cada cidade, ela apresenta algumas funções, algumas atividades que podem ser desenvolvidas nessas cidades, mas não significa que uma cidade pode apresentar apenas uma função. Não, ela pode ser uma cidade turística, uma cidade religiosa, uma cidade político-administrativa e, além disso, apresentar outras funções que atendam às necessidades das pessoas, certo? Vamos aí analisar um pouquinho o crescimento e expansão das cidades. Temos aí mais uma vez as meninas conversando, onde Marina diz o seguinte: a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. É muita gente morando em um mesmo território. Veja a seguir como se deu esse crescimento. Então, temos aí a cidade de São Paulo, desde 1905 até 2015, se vocês analisarem, a expansão muito grande, não é isso? Então, a cidade de São Paulo, ela tem ela é uma grande fonte histórica, onde desde a chegada dos padres jesuítas, que foram aqueles que vieram para catequizar os índios, desde a chegada deles se iniciou essa expansão. Então, além disso, diante de tanta história, também temos a questão das imigrações externas. Muitos europeus foram para São Paulo de início para desenvolver atividades em áreas rurais e depois mudaram-se para áreas urbanas de acordo com o avanço da industrialização, certo? Então vamos aí. O crescimento das cidades e os problemas ambientais. Mais uma vez as meninas conversam, onde Marina diz: Anitta, as cidades cresceram muito e com elas certamente os problemas. Onde Anitta responde: verdade. Faltavam muitas coisas importantes para a vida das pessoas. Se pararmos para analisar, de acordo com o crescimento populacional, com certeza os problemas vão surgir. Se formos falar de início, na origem das cidades, de início iniciou-se nos centros. Depois, o custo de vida nesses centros passaram a ser bem mais alto, onde muitas pessoas mudaram-se para as periferias, onde nós sabemos que o acesso a saneamento básico, a saúde, a educação é de forma mais precária, onde começam a surgir aí os problemas. E partindo daí, não só nas periferias, mas também em alguns centros, podemos perceber que muitas cidades, elas enfrentam enchentes, a poluição. Agora, se analisarmos, algumas coisas são voltadas para consequências do que o homem faz. De acordo com o crescimento dessa população, os problemas cresceram também. Por quê? Porque o homem consigo, ele também trouxe alguns problemas. É necessário que haja mais conscientização por parte da população. Vamos aí dar um exemplo da questão das enchentes. Muitas vezes aparecem notícias de lugares que estão totalmente alagados devido ao quê? Ao acúmulo de lixo. Devido
a descarte inadequado de determinadas coisas que não eram para ser despejadas em rios e são despejados. Então, são muitas situações onde o ser humano contribuiu para que os problemas ambientais crescessem. Então, é necessário que haja uma conscientização por parte das pessoas também, junto com o crescimento populacional, não é verdade? Então, temos aí atividades propostas para vocês no módulo das páginas 54 a 65 e também no sistema, no porta-arquivos. Respondam tudo com muita atenção, preste atenção nas formas das cidades, em tudo que foi enfatizado, nos problemas ambientais, reflitam sobre tudo isso e realizem tudo com muito empenho e dedicação, que eu sei que vocês conseguem. Tchau, tchau e até a próxima aula.